Obrigado por tudo mesmo, né? Como falamos que é uma honra, né, estar com os irmãos. Eu, próximo dia de vir para cá, a igreja nunca para, né? E a gente trabalhando lá, fazendo um acabamento de uma pedra de mármore assim, no altar, e lixando, e eu peguei uma poeira lá, e isso me deixou quase uma sequela. Estou quase 100% bom hoje, para a glória e honra do nome do Senhor. Eu gosto de estar 100% porque é tão bom a gente louvar a Deus, gritar com toda a força dos nossos pulmões, que a Bíblia diz que é para nós amar a Ele de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, com toda a nossa força, amém? E por isso é tão bom estarmos juntos novamente nessa noite. E nessa noite eu quero saudá-lo, né, com a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? E nessa noite eu quero falar sobre a nossa visão. E o tema da nossa mensagem é uma só maneira de falar. Diga assim, uma só maneira de falar. Nós somos uma igreja em células, na visão do MDA. Nós temos uma visão. Eu sempre tenho falado que nós seguimos a visão de um homem, a visão de um líder. Chegamos à visão do pastor Eibe. Deus colocou essa visão no coração daquele homem e nós seguimos juntos, falando a mesma linguagem, com a mesma visão, com o mesmo pensamento. Nós vamos ler alguns versículos nessa noite que vai falar muito forte sobre isso, da importância de nós sermos um. É igual como o Senhor falou que o homem e a mulher, por isso deixarão pai e mãe e unir-se-á os dois, e os dois se tornarão uma só carne. E quando os dois se tornam uma só carne, como fosse uma só pessoa, pensamento, né? Alma, que aqui é a nossa mente, coração, o nosso espírito, o mesmo amor, a mesma paixão de um para com o outro. Não tem como o casamento não dar certo. Pode ter lutas, pode ter problemas, mas vamos vencer, porque nós falamos a mesma coisa. Nós nos amamos com o mesmo amor. E essa mensagem está baseada num texto, num capítulo muito conhecido nosso, que é aqui a visão da torre, né? A construção da torre de Babel, aonde ali Deus confundiu a linguagem daquele povo. E a gente vê nesse texto, nós vamos ler aqui, né? Aqui da linguagem daquele povo, que diz assim a palavra do Senhor. Ora, lê comigo Gênesis capítulo 11, a partir do versículo 1, nós vamos ler até o versículo 8, são 9 versículos, o texto é pequeno, os 9 versículos. Ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Uma linguagem e uma só maneira de falar. Era um só povo, estava iniciando o crescimento da raça humana. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram com uma planície na terra de Siná, e habitaram ali, e disseram uns aos outros: vinde, façamos tijolos, e queimemo-los bem. Os tijolos serviram-lhes de pedra, e o betume de argamassa. Disseram: vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre. Diga assim: uma cidade e uma torre, cujo topo chegue até aos céus, e tornemos celebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Olha só a visão deles, né? Uma visão enorme, grande, chegar até os céus, né? Então desceu o Senhor, versículo 5, desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. Isto é apenas o começo. Foi aqui que o pastor Eibe
né? A linguagem, né? O lema, isto é só o começo. Está no nosso coração, né? É apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo que intento fazer. Deus estava falando, agora não haverá mais impossibilidade, nem o impedimento. Tudo que esse povo quiser fazer, eles vão conseguir, porque eles são um só povo, eles falam a mesma linguagem, é só uma maneira de falar, todo mundo fala a mesma coisa. A pessoa sai de Santarém, vem para Monte Alegre, vai para Alenquer, Juriti, Almerim, Prainha, Oriximiná, todas essas regiões, sai em todas as cidades, Itaituba, Sinop, vai fora do Brasil, esse povo estão falando a mesma coisa. Isto é apenas o começo, amém? Isto é só o começo. Por isso que a visão celular no modelo do MDL está causando uma explosão mundial, porque nós falamos a mesma linguagem. E todos aqueles que se uniram a nós com o mesmo propósito de ganhar pessoas para Jesus, eles deixaram com que essa visão entrasse neles, na alma e no espírito, e eles também estão possuídos pelo poder dessa visão. Deus disse apenas o começo, mas no versículo 7 ele diz: vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem de outro. Destaste, o Senhor os dispersou dali pela superfície da terra, e cessaram de edificar a cidade. Chamou-se-lhe por isso o nome de Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra, e dali os dispersou por toda a superfície dela. Toda vez que Deus vê um homem ou uma mulher, tipo assim, saindo fora do propósito dele, Deus vai permitir uma confusão lá na frente. Não vai dar certo. Ele está aqui indo, sabe, com aquele fogo do primeiro amor, com aquela paixão. De repente aconteceu algo, ele vira as costas, sabe, o inimigo coloca algo, sabe, na mente dele, e ele, guiado não pela unção, mas por uma emoções e engano do inimigo, pensa que ele agora vai criar a visão dele. E aí o que acontece? Não dá outra. Tudo vai de água abaixo. Tudo vai de água abaixo. Então, queridos, nós vemos aqui o texto, ele é bem claro. Quando eles, aqui pelo que diz a história, até pensando na Bíblia, diz que Nirodes, ele foi o mentor dessa visão da construção da Torre de Babel, que também construiu algum tempo depois a cidade de Nínive, que causou muitos problemas também, né? Que é onde Deus enviou Jonas, tentou fugir. Mas aqui vamos ver alguns pontos muito importantes. Em todo tempo nós vamos continuar falando a mesma linguagem e a mesma visão, com o mesmo espírito da fé. Quando o povo é um e todos têm a mesma linguagem, que é a visão, tudo é possível acontecer para o benefício desse povo. Aonde nós vamos chegar, nós teremos sucesso. Por quê? Porque nós sabemos como fazer. A visão está dentro de nós. Se um casal se muda da cidade da cidade de Monte Alegre para uma outra cidade, vamos dizer assim, em um outro estado, que naquela cidade que não tenha nenhuma Paz Church, e aquele casal decide que não, eu vou adorar Deus aqui na minha casa. A minha casa é um tabernáculo de adoração, a minha casa é uma célula viva que vai continuar crescendo e multiplicando. Então o que acontece? Ali não apenas vai nascer a igreja, porque ela já é a igreja, mas a gente fala assim, ali nasce uma igreja, né? Nasce um núcleo.
Porque a visão está dentro dessa pessoa. E quando a visão está dentro de nós, ela arde. Para onde nós formos, nós vamos contagiar pessoas ao nosso redor. Foi o que aconteceu aqui. Um homem se levantou e ele contagiou, ele passou a visão para todos. Vamos edificar uma cidade e uma torre, cujo topo chega até os céus. Olha, vocês sabem que veio um grande dilúvio e matou todos. Somente Noé com sua família escaparam. Mas dessa vez não vai nos pegar de surpresa. Nós vamos construir uma cidade. E nesta cidade nós vamos construir uma torre. Olha a visão deles era muito grande. A visão de construir uma cidade, construir uma torre. É preciso ter uma visão muito grande. Esse homem, com certeza foi um que começou. Ele começou sonhando, planejando. E dentro dele, ele já via. É igual os líderes visionários, os pastores visionários. Cria imagem. Porque a fé, ela vê o futuro no presente. E a fé cria uma imagem dentro da mente, na alma. E começa a ver o prédio, começa a ver as pessoas. E por isso ele age pela fé. É por isso que os visionários dizem assim: nós vamos fazer tal coisa e vai dar certo. Aí alguns vezes falam assim: mas nós não temos dinheiro suficiente para fazer. Mas o visionário, né, aquela frase assim: quem tem a visão, Deus tem a provisão. Então ele tem a visão e ele sabe que Deus tem a provisão. E Deus coloca dentro dele. Ele disse: não, nós vamos fazer. Ele coloca no papel, ele já está dentro dele, passa para o papel e mostra para a equipe, passa para toda a igreja. E como a igreja é uma e abraça na visão, ainda que alguns pensem: mas será que vai dar certo? Mas o líder visionário disse: não vai dar certo, vamos fazer. E começa. E na hora que começa, sabe o que acontece? Deus abre as portas. Eu já vi muito isso. E creio que vocês também já viram muito isso acontecer. Eu já vi em construção de casas. Começa lá, tem o terreno, começa pela fé. Vai fazendo, porque de um em um tijolo as paredes vão subir. Mas se a gente tem a visão e não crê que Deus tem a provisão, não vai acontecer nada. Porque se eu não tenho fé para colocar em prática, como que isso vai funcionar? Agora, o que eles estavam construindo? Nós falamos que uma cidade e uma torre. O que eles falaram, olha o que estava no coração deles: tornemos, no versículo 4, tornemos celebre, famoso o nosso nome. Uma visão fechada, voltada para dentro. É uma atitude, eu coloquei aqui, é uma atitude de orgulho, que estava estampado na face. Nessa cidade e na construção dessa torre, o nosso nome vai ficar conhecido. Tornemos celebre o nosso nome. Nós vamos ficar famosos. Foi nós que construímos, foi nós que fizemos. O ser humano, ele tem a tendência, quase todo ser humano, de dizer: não, isso aqui foi eu que criei. Só que isso não é muito bom. Mas tem aqueles que têm um coração humilde, ele nunca vai dizer: não, isso aí foi eu que fiz. É por isso que esses líderes, eles crescem mais, porque eles são simples, são humildes. Já vi líderes, pastores, já vi uma igreja pequenininha, pouquinhas pessoas, e dentro dele tem um ego muito grande. E já vejo outros pastoreando centenas, milhares, e nem aparentam. E é por isso que cresce. Qual o propósito deles ficarem famosos? Serem reconhecidos e serem um grupo fechado, voltados para dentro, e não se espalharem por toda a terra, como Deus planejou. Então isso significa que igreja, o nome igreja significa eclésia, quer dizer chamados para fora.
Todos nós fomos chamados por Deus, chamados para sermos enviados para fora, até onde as pessoas estão sem Jesus. Essa não era a visão de Deus, a visão da construção da Torre de Babel. Não era a visão de Deus para o seu povo. O alvo de Deus sempre foi e será esse: crescei, multiplicai-vos e enchei a terra. A gente vê lá em Gênesis capítulo 1, o versículo 28, quando Deus criou o homem, a Bíblia diz que Ele os abençoou e disse: sede fecundos, feste, multiplicai-vos e enchei a terra. Enchei a terra de homens e mulheres parecidos com seu filho Jesus. Mas aí ele viu que o povo tinha uma visão grande, mas ele estava desviando o foco da visão de Deus, do alvo de Deus. Estava vindo para fora. Por isso o Senhor tomou a decisão de confundir a linguagem deles. Então o Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens estavam construindo. Ao versículo 6 diz: e o Senhor disse: eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. Agora não haverá mais restrições, não haverá mais impedimento. Tudo quanto eles quiserem fazer, eles vão conseguir. Exemplo: um empresário, ele tem a equipe dele, os funcionários. Aí ele tem a visão dele de crescimento, a visão da empresa crescer. O alvo dele é que todos os funcionários trabalhem com a mesma visão que ele, para que a sua empresa tenha sucesso. Se esses funcionários puxar para um lado ou para o outro e não seguir a orientação do dono da empresa, a empresa ela vai, começar a declinar, e muitas empresas até fecham. Mas se esses funcionários abraçarem a visão, senão eu estou aqui, por que você quer trabalhar comigo? Aí alguns perguntam: eu quero trabalhar com você, eu quero, porque o meu propósito é fazer a sua empresa crescer, ajudar a empresa a crescer. E quando a gente trabalha com esse propósito, o que acontece? Nós vamos dar resultados extraordinários. A empresa vai crescer. Qual é o negócio de Deus? O negócio de Deus não é mercadoria, não é empresas. O negócio de Deus é com vidas, é com almas, é a salvação de cada pessoa. Ele diz que ele deseja, eu li aqui, eu citei 1 Timóteo capítulo 2, versículo 4, que fala do desejo do coração de Deus, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade, da palavra. Então o alvo de Deus é que todos os homens e mulheres sejam salvos, e que eles não somente sejam salvos, mas que eles conheçam plenamente, conhecimento completo, pleno, a verdade plena, quer dizer, completo. Por quê? Para eles passarem isso avante, para alcançar outras pessoas também. Então, se eu desce e ver a cidade e a torre que os filhos de homens estão construindo, e ele vê, eles estão indo muito bem, só que não é o meu propósito. Vinde, e confundamos, Deus fala, Deus Pai, Deus Espírito Santo, Deus Filho, confundamos a linguagem do outro, para que um não entenda a linguagem do outro. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo que intento fazer. Vejamos alguns fatores, eu notei aqui alguns fatores para que haja um crescimento sólido na obra missionária, na visão celular, no modelo do discipulado 1 a 1. Primeiro fator: ter a visão da liderança da igreja. Primeiro fator é ter a visão da liderança da igreja. Por quê? O pastor Daniel, isso aqui, com os pastores, estão falando a mesma linguagem do pastor Luiz, estão falando a mesma linguagem do pastor Eibe, do pastor Paulo Jeff,
Então ele passa essa visão para toda a igreja aqui em Monte Alegre e para as igrejas que estão debaixo da sua cobertura espiritual e pastoral, debaixo da supervisão do pastor Salles. Então, o que acontece? Quando nós abraçamos esta visão, todos nós, a visão é essa aqui, nós vamos trabalhar em cima disso aqui. Porque às vezes eu pensei, mas se a gente fizesse assim não era melhor? Não, eu posso dar ideias, mas eu não posso desviar do foco da visão. Células, discipulado, forte. Uma vez, um irmão, um obreiro nosso, a gente estava com um pouco tempo em Itaituba, ele perguntou: pastor, eu queria que me diga uma coisa, a Igreja da Paz trabalha com cura e libertação? Aí eu sorri e disse: meu irmão, peraí, não é possível. Como? Você nasceu aqui dentro, você se criou, se tornou um adolescente, um jovem, você é adulto na fé, estou falando aqui no espiritual. Nós trabalhamos em todas as áreas, tudo isso funciona dentro do contexto da célula. Não porque é célula, discipulado, nem a visão, mas tudo dentro do contexto da célula é completo. O ministério de Jesus era completo. A nossa célula, a visão da Pastores é completa, trabalha em todas as áreas. Tenho certeza que vai dar muito certo, né? Agora, como vai trabalhar de sexta-feira, eu achei interessante. Meu irmão, célula, discipulado, forte, porque discipulado, ele é um mandamento do Senhor Jesus. E mandamento, alguém já falou, não se discute, se obedece, coloca em prática. Quando ele disse: ide, portanto, e fazei discípulos, em Mateus 28, 19 e 20, fazei discípulos, no plural. O discipulado de Jesus não era singular, era plural. Quer dizer, no mínimo, eu tenho que fazer um discípulo, no mínimo. E não me conformar só com, porque não era singular. Fazei discípulos, porque não estava feito. É muito bom quando está pronto. Agora você pegar uma pessoa ignorante, revoltada, uma pessoa má, pessoa cheia de todos os tipos de problemas que você imaginar, para você trabalhar para transformar a vida dessa pessoa, para se tornar ela parecida com Jesus, tem um preço. Tem um preço. Eu me lembrei aqui de um versículo. Vou procurar aqui para nós vermos aqui, se não me faz memória, Colossenses, que me veio na mente aqui, capítulo 1, e o versículo 28 e 29. Olha o que diz aqui sobre isso. O qual, está comigo? Colossenses capítulo 1, versículo 28 e 29. O qual nós anunciamos, estamos anunciando o Evangelho, anunciamos, segundo, advertindo a todo homem, terceiro, ensinando a todo homem, quarto, em toda sabedoria, quinto, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Eu gosto dessa frase, em Cristo. Isso é profundo. Está aí, né? O qual nós anunciamos advertindo. O Evangelho vem advertindo. E o propósito aqui é trabalhar para que apresentemos todo homem. A Bíblia fala, quando fala em homem, fala em termos geral, incluindo homens e mulheres. O propósito é apresentar essas pessoas perfeitas em Cristo. Isso vai acontecer através de como? De uma visão, de discipulado. E o apóstolo Paulo, no versículo 29, ele diz assim: para isso é que eu também me afadigo, com certeza, esforçando-me o mais possível, segundo a eficácia que opera eficientemente em mim. Esforço e dedicação na formação
de novos discípulos. Se não tiver isso, não tem como acontecer. Mas se nós pôr a mão na massa, não, Jesus disse que é para me fazer, então eu preciso fazer. Mas eu ainda não sei como fazer, alguém está te ensinando. Às vezes a gente come um bolo bonito, quando a gente come esse bolo, né, um pudim, mas ali precisou de alguns ingredientes. A massa estava lá crua, mas alguém trabalhou para se tornar um bolo muito especial e gostoso. Aí a gente vê a pessoa, que maravilha. Alguém, eu queria que a minha família fosse que nem a família falando de tal, mas não sabe como era o passado daquela família. Quanto trabalho, quanta luta, quanto preço, quantas lágrimas, choro, jejum, alguém não pagou, né? Eu lembro uma vez da Ituba, de várias, né? Todo lugar tem isso. De madrugada, com minha esposa, um casal de discípulos nossos, com chuva, para ir em outro bairro longe, porque tinha um casal que estava lá a ponto de se matar. E fomos para lá, decidido a resolver o problema. Não é fácil, mas chegamos lá, conversamos, até que acalmou os ânimos. Uma outra vez, nós fomos à noite também. Parece que os problemas maiores acontecem à noite. E quando chegamos lá, mais difícil ainda, porque o cara disse assim, o cara não é um irmão, ele, olha, pastor, e falou para o nosso discípulo, não adianta, porque eu já sei tudo, eu sei o que vocês vão falar. Aí é difícil, né? Eu sei. Então ele dizia que o desejo parece que era matar o filho dele com uma arma. Ele estava revoltado contra a criança e problema com a esposa. Nós fomos conversando, né? Conversando, mas ao mesmo tempo orando, né? Em espírito. Antes da gente sair de casa, a gente sabe, já vai orando, repreendendo o adversário, que a gente sabe que não é a pessoa lá em si, mas um ser espiritual que está por trás. Então, para a pessoa chegar num estado de perfeição, não que a pessoa não tenha problema, não que ela seja tão pura, eu digo num estado de perfeição, de estar bem, alguém pagou um preço, trabalhou com ela, investiu nela, construindo uma nova personalidade. Então, quando nós temos a mesma visão da liderança, ter a visão do líder, os construtores da Torre de Babel, eles só estavam construindo uma cidade de uma torre, porque eles tinham uma só linguagem e uma só maneira de falar. Eles falavam a linguagem do líder deles. Alguém puxou aquilo, alguém influenciou. A visão deles era a mesma, construir uma cidade de uma torre cujo topo chegasse aos céus. E Deus viu que eles estavam conseguindo. Na prática, a construção estava avançando dia após dia. Deveria ser enorme, né? A estrutura da base, né? Para ser aquela tipo uma pirâmide. Deveria ser, para já estar pelas nuvens. E qual a nossa visão como igreja do Senhor Jesus? Edificar o reino de Deus. Diga, nossa visão como igreja do Senhor Jesus é edificar o reino de Deus, edificar a igreja do Senhor Jesus. Mas como isso pode acontecer? Seguindo a mesma visão da nossa liderança, ser um com o nosso líder, nosso pastor sênior da Pastor Monte Alegre, aonde você congrega. Se nós formos um, não vai acontecer aquele caso que alguém já falou assim, alguém está puxando, em vez do boi puxar a carroça, né? A carroça está puxando o boi, quer dizer, ou um puxa para um lado, outro para o outro, não chega a lugar nenhum. Ora, se os caras, você vê pessoas que se reúnem com uma visão tão grande,
para fazer o mal e constrói. Hoje em todo mundo tem a rede de tráfico. Meu irmão, como acabar com isso? Porque vai do pequeno, médio, vai chegar lá em cima, vai derrubar muita gente, então não consegue. Não é fácil, porque se tornou um elo forte, uma rede, todo bem preparado, de células, de grupos pequenos. E é uma visão, só que é uma visão do diabo para destruir a vida de cada pessoa. Aí às vezes tem pessoa que não quer cooperar para reunir a igreja no lar, na casa dele. E às vezes o diabo está influenciando os filhos deles para levar para grupos pequenos. Só que é grupos que estão iniciando, que estão sendo introduzidos no meio do tráfico. E daqui a pouco a pessoa perde os filhos. Aí você fica pensando assim: como pode uma criança tão bonita, tão saudável, e vai crescendo, aí muda a mentalidade e se envolve com as drogas? Tudo começa de pouquinho. Eles vão se filtrando, daqui a pouco eles vão discipulando, ensinando. E eu já vi dizer que basta um trago, experimentou, já era. A coisa é terrível de forte. Agora, cooperar com a obra de Deus, com a construção do reino de Deus, meu irmão, não tem preço. A mesma visão, a mesma linguagem, porque a visão mais visão é igual a divisão. E nós não estamos aqui para dividir, mas para somar, amém? Crescer e multiplicar até que toda a terra seja cheia da glória de Deus. Deus falou para Moisés, lá em Números capítulo 14, versículo 21. Ele diz: porém, tão certo como eu vivo, e como toda a terra se encherá da glória dele. Ele castigou os rebeldes, o povo no deserto, e muitos, podemos dizer assim, não estavam concordando com a visão de Moisés. O tempo estava demorando. Nos trouxesse para cá, cadê? Não estamos vendo nada de terra prometida. E o tempo passando, mas cada vez que eles murmuravam, pior ia ficando. E muitos deles iam ficando seus cadáveres pelo deserto. E Deus castigou os rebeldes. Moisés, então, que entre Deus e o povo intercedendo, Deus disse: eu vou perdoar esse povo. Porém, Moisés, tão certo como eu vivo, Moisés, como toda a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor. E nós estamos vendo a terra sendo cheia da glória do Senhor, de homens e mulheres que abraçaram a causa. O princípio da multiplicação, ela veio de Deus. Não foi um homem que inventou por aí. Não foi o pastor Hebe que inventou, que criou. Não, veio de Deus para o coração dele. Veio de Deus para os nossos corações através da nossa liderança. Antes de nós, outros vieram. Aí o evangelho chegou até nós. E por isso nós estamos aqui para nós conduzirmos avante. O legado vai passando. Muitos do nosso antepassado, a nossa liderança, já não estão mais aqui. Mas a visão deles, o sonho deles está vivo. Continua. Tem uma multidão aqui em Monte Alegre que estão conduzindo esta visão, que vão passando o bastão para outros. Então eu falei, o primeiro fator, ter a visão da liderança. Segundo, ser um com a liderança da igreja local. A Bíblia fala em Atos capítulo 2, versículo 44. Todos os que creram estavam juntos. Diga assim: todos os que creram estavam juntos. Isso é forte.
E Atos 4:32 diz: da multidão dos que creram era o coração e a alma. Olha como é profundo isso. Da multidão dos que creram era o coração e a alma. A mente, pensamento, visão, o mesmo espírito da fé. Se você ler lá em Atos capítulo 4, versículo 32 e 35, você vai ver, tanto também como no Atos dos Apóstolos, né? É os chamados dos Atos dos Apóstolos, né? É o que a igreja fez, o que eles fizeram. Pode ser chamado também dos Atos do Espírito Santo. E nesse capítulo 2, versículo 42 e 47, você vai ver ali que por causa da comunhão, eu citei ontem Atos 2:47, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo da cidade de Jerusalém, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os números dos que iam sendo salvos. Ou seja, todos os dias pelo menos uma pessoa estava sendo salva. Mas o mover era tão grande que não era só um não, eram vários. Agora imagine, se cada um de nós ganharmos só uma pessoa para Jesus durante um ano. Só um é pouco demais, né? Pouco demais. Só que às vezes o ano passa e a gente chega assim, olha para trás, meu Deus, eu não levei ninguém a Cristo esse ano. O que eu fiz? Eu cantei bem, preguei bem, eu adorei muito, eu louvei, eu meditei bastante na palavra de Deus, mas não levei ninguém a fazer uma decisão. Aí quando a gente olha a história, quantos jovens e adolescentes, hoje é o que mais estão morrendo, né? São jovens e adolescentes. A Bíblia diz que é para os pais, para os filhos sepultar os pais, né? Pelo que a Bíblia fala. Mas hoje, uma grande maioria esmagadora são os pais que estão sepultando os filhos. Está errado. É os filhos que é para sepultar os pais e continuar com o legado fiel, multiplicando. Então segundo fator, ser com a liderança da igreja local, da multidão dos que creram, era o coração e a alma. Meu irmão, não tem como as coisas não dar certo. Dentro de uma família, dentro de uma empresa, dentro de uma igreja, num ministério, quando fala a mesma linguagem. Eu lembro, em Santarém, eu bem novinho na fé, no início, eram os grupos familiares, e eu lembro o pastor Sabá, liberal, congregava na Liberdade, pastor Genildo Belém, pastor Carlos Alberto, ali saiu da Liberdade uma multidão de pastores. E eu lembro num Tadel, início, ninguém sabia assim que palavra ministrar. E eu lembro também que deram uma ideia para cada líder de grupo familiar, que eram pouquíssimos, comprar um livro dos heróis da fé e ler naquele livro, cada um tirar uma ideia ali para dar um estudo na célula. O início, às vezes assim, parece que está tão longe o sonho de acontecer, mas quando a gente coloca em prática esse sonho, olha onde o pastor Eibe está hoje. Eu lembro do pastor Eibe, um jovem cabeludão, gravou primeiro um disco vinil, tem até o nome da banda dele é a banda 714, é a segunda crônica 714. Eu lembro de um hino dele, eu tenho um disco, ele cantava assim: pois não me envergonho do evangelho, ele cantava rock, que é o poder de Deus para a salvação. Uau! Aí superlotou o estádio Barbalhão lá, que o pastor Eibe sabe que botaram aquela empanadona naquela cortina lá, e quando abriram lá, né, e o pastor Eibe entrou com aquela guitarrona dele, que a banda dele eu acho que era quase uma carreta, coisa estrondosa. Eu não sei se ele já pensava ser um grande líder que ele é hoje, mas ele perseverou. Olha onde está.
o pastor Sabá Liberal, pastor Genildo, pastor Leôncio. A visão assim, porque esses homens estavam ali lado a lado, com a mesma visão da sua liderança, da igreja local. Era um, e continua sendo, o coração e a alma, o mesmo pensamento. Nós vamos continuar juntos, firme até o final. Amém? E o Senhor disse: eis que o povo é um e todos têm a mesma linguagem, mas o propósito deles não estava de acordo com o propósito de Deus. Aí no versículo 7, a confusão das línguas. Quando o homem não está andando de acordo com a visão de Deus, ele confunde a linguagem do povo, para que um não entenda a visão do outro. Aí vira bagunça, cada um começa a criar a sua própria visão, que vai confundir a mente de milhares de pessoas em todo o mundo. Não é isso que está acontecendo no mundo secular, podemos dizer na política. Foi indo, cada um começaram a criar o seu partido. O nome já diz, partido, né? Divisa. Criaram seus partidos. Tem muitos partidos políticos. Parece que 33 partidos. 513 deputados, que aumentou agora. 81 senadores. A pergunta é: mudou alguma coisa para o bem? Está acontecendo o que a Bíblia diz. Mas os homens perversos, todos quanto querem servir a Deus piedosamente em Cristo Jesus. Aí fala 2 Timóteo capítulo 3, versículo 12 e 13. Todos quanto querem servir a Deus piedosamente, firmemente, serão perseguidos, odiados, zombados. Mas, versículo 3 diz: mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. É isso que está acontecendo. Agora veja aqui, nós vamos ler Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2 e o versículo 2, que diz assim a palavra do Senhor, fala do mesmo pensamento: completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Ele diz no versículo 5: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Um sentimento de mais que vencedores. Ele diz que não haja divisão, mas que tenhamos o mesmo pensamento. O apóstolo Paulo diz assim: completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa. Se vocês pensarem a mesma coisa que eu, a minha alegria vai ser completa. Eu vou estar tão feliz porque eu vou ver meus filhos na fé, andando com o mesmo espírito da fé que eu estou andando. Qual é a nossa visão? Célula discipulado. Qual deve ser a nossa prioridade máxima? Célula discipulado. Minha esposa, a pastora Marli, falou hoje sobre fazendo missões através das células, porque as células existem para isso mesmo. E missões se faz na cidade e no interior. Através das células vai nascendo novos pontos de contato, quer dizer, novos núcleos, igrejas fortes. Porque se tem uma célula forte em um bairro, ali vai nascer um núcleo forte, um campus forte, com líderes fortes. Amém? Então o mesmo amor à visão, amor e paixão pelas células, pelos discípulos, unidos de alma, mente, o mesmo sentimento. Sentir como o líder sente pelas ovelhas do Senhor Jesus. E eu quero ler com vocês também aqui em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 10, que diz assim: rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis toda a mesma coisa. Falar a mesma coisa. A visão é essa aqui,
Queridos, próximo mês nós vamos trabalhar com esse propósito aqui. Amém? Amém, vai dar certo. Deus já colocou no meu coração. Eu já sonhei, planejei, vai dar certo. Aí todo mundo abraça a causa e coloca em prática. Aí vai acontecer isso. Isto é só o começo. Vai ser só o começo. Não haverá restrição. Não haverá mais impedimento. Falei todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Se a sua disposição mental, que ele fala aqui na mente, nas suas emoções, na sua alma, a nossa alma é a nossa mente, né? Onde está centrada as nossas emoções, onde nós temos o poder de decisão, o poder de dizer sim para aquilo que agrada e glorifica a Deus, e não para tudo aquilo que vem para tentar nos afastar de Deus e dos nossos irmãos. Amém? E eu quero ler aqui o último versículo, porque de acordo com esse versículo aqui, o apóstolo Paulo diz que todos nós fomos chamados para crescer e multiplicar. E todos nós estamos cheios da visão. Todos nós estamos possuídos da visão. Ele diz que todos nós estamos possuídos de bondade, amém? Romanos capítulo 15, versículo 14 diz assim: e certo estou, meus irmãos, sim, eu mesmo, a vosso respeito, de que estáis possuídos de bondade. Diga assim: eu estou possuído de bondade. Diga assim: eu estou cheio de todo conhecimento. Diga assim: eu estou apto para admoestar uns aos outros. Olha o que ele está falando assim: e certo estou, sim, meus irmãos, sim, eu mesmo, a vosso respeito, de que estáis possuídos de bondade, cheio de todo conhecimento, apto para vos admoestar uns aos outros. Se coloque em pé, nós orarmos. De acordo com esse versículo, eu quero orar agradecendo a Deus por esse tempo juntos aqui, e que nós possamos continuar correndo com a visão, a carreira que nos está proposta, a corrida da fé, não soltar o bastão, crendo no chamado de Deus para nossas vidas, crendo que Deus está conosco, que nós estamos possuídos de bondade, cheios de todo entendimento, que nós estamos aptos, quer dizer, capacitados para ensinar outras pessoas. Mais do que nunca, a igreja dos nossos dias, no século 21, é uma igreja cheia de conhecimento. No passado, a igreja, sem muito conhecimento, não tinha a Bíblia imprimida como nós temos hoje. Bíblias de estudos, Bíblia de todos os tipos que você queira, do jovem, do adolescente, até da avó e do avô já escreveram. Claro, não mudaram ela, a essência dela, só colocaram estudos, e a Bíblia do vovô e da vovó, não tem desculpa. Mas naquela época, não, eles avançavam com aquilo que estava dentro do coração deles, que eles ouviram de Jesus e dos apóstolos, e eles avançavam com muita garra, com muita força da unção do Espírito Santo, pregando o Evangelho com fé e ousadia, com coragem, com disposição. Não olhavam para os obstáculos, eles olhavam para Jesus. Muitos não tiveram o privilégio de estar nem próximos apóstolos, mas eles seguiram o legado. É por isso que chegou em nós, Igreja do Senhor Jesus de Monte Alegre. Vocês são uma igreja alegre, amém? E a Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Ouvidos, eu quero ouvir. Receba dele a visão
do coração dele para alcançar novas pessoas. Eu quero ver Na letra desse hino, ouça, receba. Meu coração, quero sentir. Sinta o grande amor de Deus. Teu grande amor. Teu grande amor. Abre os meus ouvidos, eu quero ouvir. Abre os meus olhos, eu quero ver. Abre o meu coração, quero sentir. Sinta aí, sinta o que Deus sente. Teu grande amor. O amor de Deus por vidas, por almas, por pessoas. Teu grande amor. Eu quero me apaixonar. Levante as suas mãos e abrace Jesus nessa noite. Eu quero me desesperar. Diga pra Ele, se desespere por aquilo que Ele deu a vida. Eu quero perder o sono outra vez, queimando de amor por ti. Eu quero me apaixonar outra vez. Eu quero me desesperar outra vez. Eu quero perder o sono outra vez, queimando de amor por ti. Glória a Deus. Queridos, às vezes nós temos perdido o sono pelas coisas deste mundo. Às vezes por um emprego, não é errado. Às vezes nós temos nos desesperado por coisas que vão passar. Mas às vezes Deus pergunta assim: quantas vezes você tem perdido o sono, tem se desesperado por aquilo que eu dei à minha vida? Você tem se desesperado por famílias que estão dizendo que o casamento não vai dar mais certo, que os filhos vão se espalhar. Qual é o nosso desespero? Qual é a nossa paixão por Jesus, que vai mover o nosso coração a ponto de nós nos ajoelharmos de madrugada ou de dia, seja qualquer hora, no nosso tempo sozinho com Deus, para interceder por essas pessoas, para ir até elas? Às vezes não dá pessoalmente, mas às vezes através de um convite, pelo WhatsApp, pelo celular, mas vez pessoalmente melhor. Qual tem sido a nossa paixão? O tamanho da nossa paixão? Nós temos ouvido a voz de Deus, nós temos ouvido o clamor das pessoas como Ele ouve. Nós temos aberto nossos olhos para ver como Ele vê. Quando você começa a percorrer o campo missionário, tanto na cidade como no interior, você vai se deparar com situações terríveis, com problemas que vai arrancar lágrimas dos seus olhos. Quando a gente começa a percorrer os bairros da nossa cidade, as ruas, visitando famílias da nossa célula, às vezes nós vamos nos deparar com situações que vai gerar dor no nosso coração, que vai arrancar lágrimas dos nossos olhos, que vai nos levar a chorar e pensar: meu Deus, eu preciso entrar em crise por mais de Ti. Querido Deus Espírito Santo, que essa paixão, que esse amor nunca venha esfriar na nossa vida, mas que a cada dia sejamos aquecidos por Ele, pelo Senhor Deus Espírito Santo, nas nossas vidas. Eu quero deixar aqui uma oportunidade para você. Talvez se tem alguém aqui que estava afastado do Senhor, dos caminhos do Senhor, e você quer nessa noite fazer um concerto, eis aí uma oportunidade. Talvez você nunca fez uma aliança com Jesus. Eu digo, uma entrega da sua vida a Ele.
Eis aí uma oportunidade. Hoje pode ser um dia, que pode ser uma noite, um marco na sua vida, que vai transformar da água para o vinho. Não perca essa oportunidade não, queridos. O Espírito Santo veio do céu para a terra. Jesus disse: eu não vou deixar vocês sozinhos, órfãos, sem pai e mãe. Eu rogarei ao Pai e Ele enviará outro Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber. O mundo sem Deus não pode receber o Espírito Santo, mas vocês recebereis, porque Ele estará convosco. Ele está com vocês. Você quer levar o Espírito Santo com você? Receba Jesus nessa noite, e a sua vida nunca mais será a mesma. Haverá uma mudança, uma transformação. Na medida que você vai perseverando, Deus vai cumprindo o seu propósito. Você vai perseverando no processo e você vai alcançar o propósito de Deus para a sua vida. Que Deus em Cristo nos abençoe sempre, em nome de Jesus. Amém? Uma forte salva de palmas para Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluias. Eu quero permanecer de pé ainda. Eu gostaria de chamar a pastora Marli aqui, por favor. Nós queremos de alguma forma retribuir tudo que vocês nos compartilharam, nos entregaram da parte de Deus, orando pela vida de vocês. Amém ou não amém, queridos? Vamos orar. Eu quero, diante da igreja, a Pastor de Monte Alegre, dizer muito obrigado, pastor Euclides, pastora Marli, por ter aceito o nosso convite. Sei que tinha um outro compromisso lá em Jacareacanga, né? Mas decidiram estar aqui servindo a igreja, nosso pastor. Nosso muito obrigado. Que Deus continue abençoando vocês. Nós amamos muito vocês. Em nome de Jesus, estenda uma das suas mãos para cá. Senhor, muito obrigado por esse casal tão precioso, por esses pastores, Pai, que tem doado a sua vida ali em Itaituba em favor do Teu reino. E nós queremos Te agradecer, Pai, por tudo que o Senhor nos entregou através de suas vidas nesses dias. E a nossa oração agora é pedindo ao Senhor, continua sendo com eles, guardando, protegendo, livrando de todo mal. Guarda, Senhor, a vida física, guarda o emocional, guarda a família, Senhor, a parentela, que eles continuem sendo frutíferos ali naquele lugar, que os seus sonhos, Pai, pessoais, familiares, ministeriais, eles tornem-se realizados para o louvor da sua glória, e que todo projeto contrário, Senhor, toda obra de Satanás contra a vida, a família, o ministério, nós determinamos que caia por terra agora. Nós os abençoamos em nome de Jesus. Se assim a igreja crer, diga glória a Deus. Muito obrigado. Obrigado, meu pastor. Obrigado mesmo. Amém, amém, amém. Olhe para o seu irmão e diga assim: eu tenho certeza que Deus reserva muito mais para você nesses dias. Levanta uma das suas mãos. Eu quero mais uma vez agradecer você que é um convidado nosso, pela sua presença. Nós estamos sempre de portas abertas para receber você e a sua família. Pai, muito obrigado por essa noite, obrigado por esse tempo tão maravilhoso, por essa palavra. Eu libero a voz profética, Pai, que nós estamos debaixo dessa unção de unidade. Pai, somos um único povo, temos a mesma linguagem, falamos a mesma língua, temos o mesmo coração, temos o mesmo foco, temos o mesmo alvo. E não haverá restrição para a parte de Monte Alegre. Iremos avançar para a direita, para a esquerda, para frente, para trás, por todos os lados, para a glória do Senhor Jesus. Nós estamos iniciando, Pai, uma nova semana. Que a semana seja uma semana de bênçãos, de vitórias, uma semana de realização de sonhos
e cumprimento de promessas, em nome de Jesus. Que essa semana, aquela resposta que você tanto espera, ela vai chegar. Aquela porta que você quer, você almeja que ela se abra, eu libero a minha voz profética, ela vai se escancarar essa semana, em nome de Jesus. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo e a doce perfeita comunhão, intimidade, relacionamento com o Espírito Santo permaneça desde agora e para sempre sobre a sua vida, sua casa, sua família, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Amém. Aleluia. I get the feeling that you don't really wanna talk about yours. You're disappearing, like you don't think there's anything to fight for. And you can tell me you're fine, I don't mind. When you're dying inside, you can't hide it. Maybe breathing, but you ain't sure if you want to anymore. Stay for a day more, do the same tomorrow. There's way more we're made for. You will make it, I know. I say a prayer for you tonight. If you look up, you'll find the light. Stay for a day more, and you will make it, I know. A heart beating is a heart that's someday gonna break. A life with meaning is the kind of life the devil tries to take. It ain't really that hard believing in God. It's harder to believe in yourself. There's a reason that you're alive and you're gonna live to tell. Stay for a day more, do the same tomorrow. There's way more we're made for. You will make it, I know. Say a prayer for you tonight. If you look up, you'll find the light. Stay for a day more, and you will make it, I know. There's a battle within you, raging like a war of the ages. There's a hero within you, waiting for the chance to be brave. So even if you wanna give up, and your fears scream louder than thunder, you are never gonna give up, you're not going under. Hold on to hope, just hold on. Hold on to hope, just hold on. Let go your fears and be strong. Hold on to hope, just hold on. What if all of
this could make you braver, stronger. Walking through the fire, flying even higher like a fighter. You rise up. If you never give in, you won't find the limit. You'll be braver, stronger. Ooh, never give up, no, never surrender, never give in. Braver, stronger. What if all of this could make you braver? There's a wildfire within you, lighting up the courage to fight back. And there's an anthem within you, singing out a hallelujah. So even when you wanna give up and your fears scream louder than thunder, you are never gonna give up, you're not going under. Hold on to hope, just hold on. Hold on to hope, just hold on. Let go your fears and be strong. Hold on to hope, just hold on. What if all of this could make you braver, stronger? Walking through the fire, flying even higher like a fighter. You rise up. If you never give in, you won't find the limit. You'll be braver, stronger. Ooh, never give up, no, never surrender, never give in. Braver, stronger. What if all of this could make you braver? Yeah, the sun will rise again, and the night will soon be past. Open up your eyes again, see the perfect hope that we have. Rises and falls through ups and downs. Your goodness and tender mercies always abound. You're the ark of safety through troubled waters, my hideaway. I rise above it all.